Fala turma, seja muito bem-vindo à nossa landing page, onde a gente vai desenvolver desde o zero uma landing page completa aí, usando HTML, usando o HTML semântico, usando o CSS, usando o Sass também, onde a gente vai trabalhar e aprender como utilizar o Sass, aí o que ele vai agregar no nosso projeto. E ao final ainda vamos ter uma landing page completa para você colocar no seu portfólio e ainda vamos fazer o deploy dela, vamos colocar no ar, né? Vamos deixar aí no ar para a galera poder utilizar e para você colocar no seu portfólio. Então bora lá? Primeiro vamos conhecer o projeto que a gente vai desenvolver e depois bora partir para o nosso código, tá? Então, o primeiro passo, eu tô aqui, tô até com uma URL que tá no ar aqui, tá? Então, vou dar um F5 para a gente ver, então, o início aqui da nossa landing page. Então, ó, vou dar um F5 aqui para a gente ver, ó, toda a entrada. Então, a gente tem já alguns efeitos que a gente vai trabalhar tanto com o CSS ali, com o Sass, né? Que a gente vai criar a animação. Outros a gente vai ter um toque especial que a gente vai ver mais para frente. Então, a gente já tem uns efeitos de entrada que a gente chama. Então, ficou bem legal. A gente tem algumas animações aqui de hover, né? Quando passa o mouse em cima. Então, ficou bem legal. Vamos descendo aqui embaixo, a gente tem sobre, né, para colocar sobre a barbearia, sobre o estabelecimento, então fica bem bacana, ó. Já tem um efeito de entrada também, o botãozinho, ó, de agendar o horário também aparece, ó, quando a gente rola para baixo, ele já aparece aqui, então ficou muito massa, tá? Se a gente continuar descendo, a gente tem os serviços aqui, então a gente começa aqui com a chamada para ação, depois eu tenho aqui para poder agendar o horário, que se eu clicar ele vai levar ali já diretamente para um WhatsApp, coloquei aqui o número falso, né, mas depois você pode colocar o número, por exemplo, de uma barbearia, né, e aí coloquei até uma mensagem que ele já vai iniciar, então bem legal. E a gente pode vir aqui embaixo sobre, depois a gente tem aqui os serviços, tá? E aqui também temos o mapa, ó, interativo para o cara poder mexer. Aqui vai colocar onde que onde a barbearia ficaria, por exemplo, né? Coloquei aqui um shopping aqui da minha cidade, então poderia colocar aonde que tá a barbearia. Então ficou bem bacana. Aqui a gente tem o nosso footer, né? O nosso rodapé com a descrição, uma logo e também aqui mais alguns ícones para o cara poder acessar. E aqui tem também o botãozinho fixo que ele fica conforme eu vou rolando aqui, ó. Então ficou bem legal. E a gente também tem um efeito aqui, ó, de entrada lá no nosso serviço, ó. Eles vão chegando aqui, então ficou bem legal, ó. Então fica muito massa. Então a gente vai aprender a fazer tudo isso do zero. Bora lá? Então o primeiro passo pra gente começar, eu vou deixar pra vocês aqui lá no nosso site. Então se você tá pelo YouTube, ó, link tá aqui embaixo, tá? Pode acompanhar lá pela nossa plataforma, é gratuito. Na nossa plataforma vocês vão ter o acesso aqui a todo o link do Figma, que a gente vai acompanhar aqui, a todo o link aqui do protótipo que a gente vai seguir. Ele tem toda a parte de Style Guide que a gente separou o mínimo possível, que seriam as cores que a gente vai usar no projeto, as logos que a gente vai utilizar, os ícones que a gente vai utilizar. Então tudo você tem lá dentro do nosso site, nos ícones, tá? Então lá você tem o acesso a esse link aqui do protótipo para você acessar. Você tem como baixar toda a logo e as imagens que a gente vai utilizar. Então tudo tem lá, tá? Então bora começar? Deixa eu diminuir minha câmera. E o primeiro passo para a gente começar aqui é eu abrir o meu VS Code. Deixa eu até fechar isso aqui, porque a gente não vai usar. Deixar até aberto aqui do lado, tá? Abri aqui o meu VS Code. Deixei aberto aqui já uma pastinha, tá? Então, ó, criei uma pasta aqui, ó, chamada Barber. Então criei uma Barber aqui. E eu abri essa pasta aqui dentro do meu VS Code. Então aqui, primeiro passo, ó, vou criar um new file. Vou chamar ele de index.html, show de bola, né? Então criei aqui, ó, você pode ver que quando eu criei, ó, o arquivo já apareceu aqui, beleza? Depois disso, então, eu vou criar aqui também uma new folder, vou chamar ela de assets, que vai ser as imagens que vocês vão baixar. Então baixa as imagens, que é as imagens que a gente vai usar no nosso projeto. Por exemplo, essa imagem aqui de fundo, essa imagenzinha aqui, a imagem aqui dos barbeiros, né? Pra gente poder agilizar isso aí, tá? Então isso vocês vão poder baixar. Então a logo também. Então vou pegar aqui, ó, vou abrir com o botão direito, ou posso vir na minha pastinha aqui, ó. Abro aqui e eu vou colar aqui as minhas imagens. Então eu colei as imagens aqui, ó. Algumas são PNG, outras são SVG, para ser mais leve, bacana pra gente manipular. Então tá tudo aqui, beleza? Então agora, ó, vou fechar. Se eu olhar aqui dentro, ó, tá tudo aqui, ó, corte, ó, tudo as nossas imagens dentro da pastinha de assets. Perfeito? Agora a gente pode começar. Primeiro, vamos começar criando a estrutura do HTML, que o HTML é onde a gente vai marcar o esqueleto da nossa página, onde a gente vai falar onde que vai ficar o header, onde vai ficar o nosso hero, que a gente chama, né, a nossa chamada para ação, que é o botão aqui, a call to action, que é onde eu quero que o usuário clique. Então a gente vai direcionar o usuário aqui, o sobre, né, os serviços. Então a gente vai ter que marcar isso aqui no esqueleto do nosso HTML, para ficar mais fácil de vocês absorverem. No VS Code a gente pode usar o Emmet para poder clicar aqui, ó, uma exclamação, e ele já vai aparecer para mim, ó. Tá vendo que ele aparece aqui, ó, sugestão? Então, ó, só digitei um exclamação e ele apareceu, ó. Então, a primeira opção aqui, ó, vou dar um Enter aqui e ele já vai criar a estrutura padrão aqui do nosso HTML. Então, o título aqui eu vou chamar aqui de Dev Barber. Pode ser o nome que vocês quiserem, inventa aí para uma barbearia, tá? Então, sua barbearia aqui. Beleza? Então esse vai ser o título aqui do meu projeto. Então ele já criou aqui o nosso título e dentro do body é onde vai o corpo, né? Onde a gente vai criar aí o nosso HTML e desenvolver o nosso projeto. Então eu vou salvar isso aqui e a gente vai instalar duas extensões para poder visualizar isso aqui. Então o primeiro passo, ó, a gente vai vir aqui nas extensões e eu vou procurar aqui por Live Server, tá?
Vamos lá, eu vou instalar ela aqui, ó, essa primeira Live Server. Então, se você não tem instalada, instala ela aí, chamada Live Server. Instalou, o meu já tá aqui. Depois você vai procurar aqui por Live SaaS aqui. Deixa eu ver se ele já acha aqui pra mim, ó. Esse cara aqui, ó, Live SaaS Compiler. Então, você vai instalar ele também. Já já vou explicar o porquê. Então, instala ela. É legal você fechar e abrir o VS Code. Depois que você instalou as duas, agora a gente já pode começar a desenvolver. Então, pra gente testar isso aqui, eu vou colocar aqui um H1, tá? E eu vou colocar aqui, vou escrever então pra gente o meu primeiro projeto, só pra gente visualizar. E aí, pra rodar o meu projeto, como a gente tem um arquivo HTML puro aqui, pra eu não arrastar esse arquivo, ter que ficar dando F5 toda vez que eu atualizar o meu código pra ver as mudanças, a gente usou essa Live Server. Então, ó, clica com o botão direito em cima do arquivo, Open with Live Server. Simples demais, né? E ele vai abrir aqui, ó, vamos esperar, ele vai abrir aqui, ó, uma URL e abrir o nosso projeto com o H1, né? Ou seja, com o título que eu dei ali só para a gente testar. Então já está funcionando. O segundo passo que a gente vai fazer é configurar o arquivo padrão de estilo do nosso projeto e também a fonte, né? Porque a gente não vai usar essa fonte aqui que é feia. Então a gente vai usar no projeto aqui, ó. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, mas vocês podem procurar aqui por Sora e essa daqui, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem abrir aqui o link do seu Figma, tá? Vem aqui, ó, Page, clica aqui, Style Guide. Aqui a gente tem as cores que a gente vai cadastrar, a gente tem a logo aqui. Embaixo, ó, tá vendo aqui tipografia? Você pode clicar aqui em cima, ele vai abrir já diretamente na Sora. Então já deixei no gatilho para vocês, tá? Então, ó, agora o que a gente vai fazer, eu vou pegar aqui os tamanhos, né, de fonte que a gente vai precisar utilizar para o nosso projeto. Então aqui a gente vai selecionar, tá, a 300, ó, a nossa light, selecionar ela. Beleza, clicou, então ó, já selecionou ela. A gente vai selecionar a 300, a 400, a gente vai selecionar a 500 também e a gente vai selecionar a 600, que é a semi-bold, ó. Cliquei, todas elas, ó, estão selecionadas e a gente tem aqui do lado, ó, link e @import. No nosso caso, eu vou usar aqui o link para a gente poder usar e chamar ela dentro do nosso projeto. Então, ó, copia aqui através do link, vamos lá no nosso projeto. A gente volta aqui e agora aqui em cima, onde a gente tem o cabeçalho do nosso projeto, que é a configuração do head do nosso projeto, igual a gente colocou o title, já mostra aqui o título aqui em cima. Então, em cima do title, eu vou colar aqui esse cara que a gente copiou, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer, deixa eu identar aqui, eu vou colocar uma barrinha aqui, ó, para sinalizar que a gente está fechando esses caras, tá? Então, vou colocar aqui. Salvei aqui, então, o pré-connect para ele poder baixar lá e para a gente poder utilizar essa fonte. Aqui a fonte que a gente está pegando, né, que é a nossa Sora. E a gente está pegando aqui os tamanhos, né, que seria semi-bold, regular. Então a gente já pegou elas aqui, beleza? Então colocamos ela aqui para importar para a gente poder já utilizar no CSS. O segundo passo é, de fato, criar um arquivo CSS. Então eu vou aqui, New File, eu vou chamar ele aqui de style.css, maravilha. Só que a gente não vai utilizar um CSS puro. Nesse nosso projeto, a gente vai utilizar o Sass. Só que o Sass, né, a gente não precisa criar aqui. O Sass, ele é um pré-processador, onde nada mais é do que o próprio CSS com funcionalidades a mais. Para mim não ficar falando quais são as funcionalidades sem você ver na prática, vamos vendo as funcionalidades e vendo a diferença, onde a gente vai utilizando o Sass e o que a gente ganha de produtividade usando ele. Então bora lá? Pra gente fazer isso, ó, vou fechar aqui. Deixa eu até minimizar aqui de novo, ó. Vou excluir esse style, tá? Pra gente criar. E eu vou criar aqui, ó, um new file, tá? Aqui fora mesmo, ó. Clica fora, new file. E eu vou chamar ele aqui de style. Aqui pode ser SCSS, poderia ser Sass. Eu vou chamar aqui de SCSS mesmo, tá? Então a gente criou um arquivo chamado style.scss. Beleza? Maravilha. E agora, aqui dentro do nosso index.html, a gente precisa chamar aquele link para importar o nosso style do CSS. Só que a gente está usando o Sass, né, Matheus? Como é que eu vou utilizar? Como o Sass ele é um pré-processador, ou seja, o nosso navegador aqui, ele não entende o Sass. Então a gente precisa pegar o Sass, o arquivo Sass, converter ele em CSS e aí sim usar o CSS convertido para usar dentro do nosso projeto. Tá? Então como que a gente vai fazer isso? Então bora lá? Para isso que a gente instalou aquela extensão de compiler do Sass. Então o que a gente vai fazer agora? Ó, vamos lá. Eu vou vir aqui, eu vou escrever aqui um CSS padrão, que vai ser o estilo root da nossa aplicação. Então aqui, ó, asterístico, vou zerar a margem 0, vou pegar aqui o padding 0, box sizing border box, tá? E eu vou passar aqui um outline none também, tá? Outline 0 aqui também, tá? Então nada mais é do que quando a gente utiliza aqui o HTML padrão, ele já vem com algumas estilizações por padrão. Então, por exemplo, ele já vem com o H1, que tá vendo que ele tem uma margenzinha? Tá vendo que ele não tá grudado lá em cima? Então ele já vem com alguns espaçamentos que eu quero zerar. Eu quero dar um reset, que a gente chama do CSS. Então a gente aplicou aqui. Salvei aqui. Por enquanto, ó, nada vai acontecer, né? Se eu atualizar aqui, ó, nada acontece. Então agora eu preciso chamar esse nosso CSS aqui. Só que tá vendo que não existe CSS, só existe o Sass.
Então agora a gente vai usar aquela extensão. Para usar, ó, você pode vir aqui embaixo no meu VS Code, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Vou puxar um pouquinho. Eita, puxar só o VS Code aqui. Ó, aqui embaixo, ele vai aparecer para vocês aqui, ó, esse carinha aqui. Então ele vai aparecer esse botãozinho, ó, Watch CSS, tá? Então vocês vão vir aqui e vão clicar, ó, Watch CSS. Ele vai abrir provavelmente esse cara aqui, ó. Então ele vai abrir um CMD gigantão, tá? E ele vai falar que está olhando esse CSS. E olha o que aconteceu, né? Quando ele está olhando, ele converteu. Então agora que ele está observando, ele já gerou para a gente, ó, automaticamente o nosso arquivo style.css. Se eu olhar dentro dele, ó, vou abrir aqui, olha o que tem. Nada mais é do que o CSS convertido. Como por enquanto a gente utilizou esse Sass aqui, que é a mesma coisa que o CSS, os dois não tem nada de diferença, ele já converteu aqui, gerou o nosso arquivo style.css com tudo que eu coloquei lá dentro do nosso Sass. Então já está tudo aqui dentro, ó. Maravilha! E é esse arquivo que a gente vai importar lá dentro do HTML. Bora lá? Então, olha só. Com esse nosso CMD, a gente vai deixar ele sempre aberto olhando. Só que para não ficar grandão, ó, eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de vir aqui embaixo, ó. Você pode clicar nesse cadeadinho aqui. E aí você pode vir aqui embaixo, ó, deixa ele bem pequenininho, ó, aberto, mas bem pequenininho aqui. E a gente vai deixar ele observando, tá? Então, agora a gente vai vir aqui no nosso index.html e vamos chamar, né, esse nosso CSS para poder mostrar na nossa tela. Então, agora, embaixo das nossas fontes, embaixo dela, aqui em cima do nosso title, a gente vai criar aqui o nosso link para poder chamar o CSS. Então, vou chamar aqui o nosso link, real. Vou passar aqui que ele vai ser do tipo style sheet. Show de bola, deixa eu só fechar a tag aqui. E aqui eu passo um href, que é onde que está esse meu arquivo. O meu arquivo é chamado style.css, que é o arquivo CSS que a gente chama. Beleza? Salvei aqui. E agora, maravilha. Se eu voltar e olhar aqui e der um F5, olha o que aconteceu. Ele já zerou a margem lá que a gente aplicou. Então, para a gente entender o fluxo, antes da gente colocar a mão no código e começar a desenvolver o layout, o que a gente fez aqui para a gente estar alinhado, tá? Então, a gente criou o esqueleto do HTML, configurou a fonte aqui, que a gente ainda não usou, perfeito, chamou o arquivo CSS. Então, a gente está usando Sass. Então, a gente criou um arquivo style.scss, que é um arquivo Sass. Então, a gente criou esse arquivo Sass, que nada mais é do que o CSS que a gente vai escrever, só que com algumas funcionalidades a mais que o CSS por padrão não tem. Então, a gente vai conhecer elas. Então, eu coloquei dentro dela. Então, é dentro dos nossos arquivos Sass que a gente vai trabalhar. Então, eu criei aqui o reset do CSS. Maravilha. E como a gente está usando a extensão, né, do nosso Watch Sass, lembra que a gente está observando que ela está rodando aqui, ó? Então, toda vez que eu alterar algum arquivo Sass, ou seja, algum arquivo SCSS, o que ele vai fazer? Ele vai recompilar e jogar tudo dentro desse nosso arquivo CSS. E esse arquivo CSS é o arquivo que a gente utiliza no nosso projeto, tá? Então agora, ó, só para a gente ver isso acontecendo antes de começar, eu tô aqui no meu style.scss e eu vou vir aqui, eu vou aplicar, por exemplo, tá? Só para a gente ver aqui um body, dentro do nosso body, eu vou colocar aqui um background color red, tá? E eu vou salvar. Pode ver que quando eu dei um Ctrl S, o que ele fez aqui para mim, ó? Ele gerou aqui, ó, compilou de novo e gerou aqui esse cara. Então você pode ver que ele gerou novamente agora o nosso CSS modificado. Então a gente modificou o Sass. Se eu fechar ela aqui, ó, e eu abrir o CSS, olha aqui, ó, já tá aqui já, tá? Então, se a gente olhar na nossa aplicação, já tá vermelho ali, beleza? Então, tudo a gente vai desenvolvendo no nosso Sass e ele vai compilando toda vez que a gente salva e gerando dentro desse arquivo CSS, que é o arquivo que, de fato, o navegador entende, né? Então, agora, a gente pode começar. Então, ó, vou minimizar aqui de novo, ó, trazer aqui para baixo, ó, bem no cantinho aqui, ó. Show de bola. E vou voltar. O CSS a gente nem mexe. A gente vai sempre mexer no Sass. Então, vamos aqui no nosso Sass. Deixa eu tirar esse background vermelho, senão eu tô ficando cego. E agora a gente vai começar. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o reset do CSS completo, que a gente apenas resetou a margem, né? Então, eu quero colocar a nossa fonte para ser utilizada. Então, a fonte, a gente já utilizou ela aqui, ó, tá? Então, ela já está aqui importada. Agora, a gente pode usar. Então, dentro do nosso body completo, o que a gente vai fazer? Eu vou usar o nosso font family aqui, tá? Esse font family, eu vou usar o nosso nome, que é aquele nosso Sora, tá? Caso ele não carregue, não consiga encontrar, a gente vai usar uma fonte sem serifa aqui. Então, se eu salvar, ó, já atualizou com a nossa fonte aqui. Perfeito, né? Depois disso, então, a gente vai usar aqui a nossa largura do nosso body. Ela vai ter 100% de largura. Ela vai ter uma altura de 100 VH. Ou seja, o que é 100 VH? 100 VH é a altura inteira aqui, ó, do documento que ele consegue pegar, do view height, tá? Então, ele vai ter toda uma posição relativa dentro do nosso body. E eu posso colocar também qual que é o nosso background. Só que se a gente olhar aqui, ó, dentro do nosso Figma, a gente tem um arquivo, né, uma página aqui. Se a gente olhar as páginas, eu tenho uma
uma página chamada Style Guide, e dentro dela eu tenho qual que é a biblioteca de ícones que a gente vai usar, e também a tipografia, mas eu tenho as cores que a gente vai usar. E se a gente parar para pensar, são várias cores, né? E toda hora a gente vai repetir uma cor aqui. Por exemplo, olha, Matheus, no background eu vou usar uma cor, e aqui nesse fundo do sobre eu vou usar uma cor também, que é igual a mesma cor, e a gente vai ter que ficar olhando e colocando toda hora o mesmo hexadecimal, que é a mesma cor. Não faz sentido a gente criar uma variável para isso? Então bora lá, vamos deixar isso profissional aqui? Então a gente vai cadastrar as cores do nosso projeto no nosso arquivo de estilo. Então vamos lá, aqui já começa a ter uma diferença no nosso Sass. Ao invés de a gente criar um arquivo style.sass aqui gigantesco, a gente vai repartir ele em algumas partes aqui que a gente pode separar. Por exemplo, como se fosse um componente. Uma parte do CSS só para o header, uma parte do CSS só para as cores, uma parte só para o nosso body. Então a gente pode separar. Então olha que bacana. Então vou salvar o nosso arquivo aqui. Lembra, ó, de deixar aqui o seu CMD do Watch CSS rodando. Se você parar de rodar, ó, se você fechar ele, ou se ele fechar e abrir o VS Code, você pode vir aqui embaixo, ó, Watch CSS, e aí dá aquela minimizada aqui, tá? Então agora a gente vai criar um new folder, uma nova pastinha. A gente pode chamar ele aqui de partials, vai ser algumas partes do nosso CSS, do nosso Sass. Dentro dessa pasta a gente vai criar um new file. Eu vou chamar ele aqui de underline colors.scss. Então a gente vai criar aqui um CSS só para a gente cadastrar as cores do nosso projeto, as variáveis das cores. E para a gente criar uma variável aqui dentro do nosso Sass, eu posso colocar o cifrão e o nome que eu quero. Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, vamos cadastrar todas as brand, neutrals, e a gente tem todas as cores que a gente vai usar aqui. Então eu vou chamar aqui de, por exemplo, primary-normal. 2 pontos. E aí eu vou colocar a cor. Então eu vou colocar aqui 0612 1E, beleza? E aí eu vou colocar demais. Então, cifrão, primary-dark, que seria ela um pouco mais escura. Então 04, 0F, 1A. Se a gente colocar aqui a próxima, primary-light, que vai ser ela um pouco mais clara. Então, hashtag 0C2135. E se a gente olhar, tá, essas cores aqui, elas estão exatamente aqui, a cor que eu tô pegando, tá? Então agora a gente vai para a próxima aqui. Então vamos para a próxima, a gente pode criar ela aqui também. Vai ser a secondary-normal, 2 pontos, hashtag 090D11, cifrão, secondary, ao invés de normal, a gente pode colocar aqui a nossa sequência dark. A dark dela é 06090C e cifrão, secondary, light, vai ser aqui cifrão 1A1F25. E agora a gente vai ter a nossa black-normal 232224, cifrão black-dark, que a gente vai ter aqui o nosso 16, 16, 17, e a gente vai ter a nossa cifrão black-light 35, 34, 36. A gente vai ter a nossa white-normal FFF. A gente vai ter também a nossa white-dark, que ela é um pouquinho mais escura. Então a gente separou aqui a cor. Deixa eu até lembrar aqui, ó. Essa daqui. Deixa eu até pegar ela aqui, ó. Que essa aqui eu não decorei. Beleza. Cifrão white-light aqui. Hashtag aqui FE, FB, FF. E aí a última que é a nossa red-normal. Hashtag D94140. Cifrão red-dark, e aí eu vou colocá-la aqui B42, B2B, e aí falta a última que é a nossa red-light aqui, que ela é um pouco mais clara, então D3, 4040, e essas as nossas cores. Então o que a gente fez aqui, a gente criou as variáveis com as cores que a gente vai usar no projeto. Então toda vez que eu for utilizar, a gente pode usar a nossa variável. Só que a gente criou num arquivo separado, né? Como é que a gente pode usar ela agora? Então salvou o arquivo, posso fechar. Agora, como a gente está usando Sass aqui, a gente pode importar ela dentro do nosso style. Então, ó, em cima do nosso body, então ó, tem que ser em cima do nosso body. Então em cima aqui do nosso body, eu posso usar @import. E aí eu posso colocar aqui o nome, que está dentro da partials, barra, e já apareceu, ó, colors aqui, tá? Então, show de bola. Salvei aqui. Então a gente importou um arquivo, que é o nosso arquivo de Sass, de colors, e a gente importou dentro do nosso style. Isso a gente já vê uma funcionalidade que o CSS puro não tem, que a gente tem aqui dentro do Sass, tá? Então agora que a gente importou, eu já posso usar. Então eu quero que o meu background inteiro da nossa landing page seja com essa cor. Quero que essa cor aqui primária ou secundária, a gente já pode usar. Então eu posso vir aqui, por exemplo, background color, cifrão. Olha que legal, vou usar minha variável primary, ele já puxou aqui para mim. Primary, eu quero usar a nossa primary normal, tá? Se você quiser, às vezes ele sugere, às vezes ele não sugere no VS Code. Aí você pode usar uma extensão que eu chamo ela aqui, ó, extensão aqui no VS Code. Procura ela por Sass aqui,
dentro do VS Code, essa daqui, ó, SAS aqui, tá? Se você quiser, você pode instalar ela também, às vezes ela ajuda a formatar, ajuda a exibir o highlight do código ou dar o autocomplete. Então, instala ela se você quiser, tá? Então, vamos voltar? Então, colocamos o nosso background. Se eu salvar, ó, pode ver que já tá aqui todo o background do nosso projeto. Maravilha! Agora, para a gente configurar o resto do reset, que é dentro do nosso button, dentro do button eu quero que ele tenha um cursor pointer, então onde a gente usar o botão vai ter um cursor pointer também, e o botão, o HTML não traz por padrão, então a gente vai fazer ele ter aqui uma font family também. Vamos trazer aqui o Sora para ele. Opa, deu autocomplete sem querer. Sora, vírgula, sans serif para ele, beleza? Show de bola. Eu também quero falar que quando a gente usar o SVG, que é as nossas imagens, ele vai sempre puxar uma width de 100% que ele conseguir. Então 100% para usar aí, para ter as imagens SVG mais fluida. E nossa IMG, também vou usar uma width sempre usando 100% dela, de largura, tá? Dentro de um texto comum que a gente tiver aqui, então dentro do nosso Anchor, quando a gente usar aqui uma tag A do HTML, eu também quero usar o cursor pointer e eu também quero tirar aquele sublinhado, então vou dar aqui um text decoration none aqui, tá? Então a gente criou aqui os resets do CSS padrão, já usamos aqui a nossa variável aqui de cores, perfeito. Agora a gente pode começar a desenvolver. O primeiro passo para a gente começar a desenvolver aqui, o que a gente tem? Qual que é a marcação do nosso projeto? A gente vai ter algumas marcações aqui. Primeiro, a gente vai ter aqui o nosso header. Esse é o nosso cara chamado header, que é a logo, né? A logo tá um pouquinho maior. Aqui o botão, os ícones. A gente vai ter esse segundo aqui, que a gente vai chamar de hero, que é a chamada para ação. A gente vai ter o nosso terceiro, que é a nossa seção de sobre. As de serviços. Então isso a gente já começa a ver a marcação que a gente precisa começar a definir no nosso HTML. Então vamos começar com o nosso header, né? Então vamos lá. Vamos voltar para o index aqui. Dentro aqui do body, a gente vai começar a escrever então o nosso header aqui. Eu vou deixar comentado só para ficar bem organizado para vocês, tá? Depois vocês não precisam deixar isso aqui, vocês tiram. Então aqui vai ser o header do nosso projeto, tá? Então dentro do header, primeira coisa, se a gente olhar, eu vou ter o nosso header, mas atrás do nosso header a gente tem uma imagem, ó. A gente tem uma imagem de fundo bem aqui. Então a gente tem uma imagem, ó, tá vendo a mulher aqui no fundo? Porque ela está por baixo ali. Toda a parte de HTML está por cima aqui, ó. Todas as nossas tags como título, o botão, a descrição, a logo, tudo fica por cima. E o resto fica por baixo. Então o que a gente pode fazer? Eu vou trazer aqui uma div, tá? Essa nossa div vai ficar responsável apenas por mostrar essa imagem. Então eu vou chamar aquela de class bg-home, para a gente utilizar ela, colocar a nossa imagem por baixo depois. A gente dá uma classe para ela. E dentro a gente pode usar aqui o HTML semântico para declarar onde que é o header do nosso projeto. Então a gente vai criar aqui uma tag de header. Dentro da nossa tag de header, a gente vai ter então algumas navegações, que é os nossos ícones, a logo e o botão. Então, dentro da tag de header, eu vou criar aqui dentro, ó, tô deixando bastante espaço, já já a gente vai tirando. Uma tag de nave. Nave nada mais é, né, que semântico, que é onde a gente vai colocar os links do nosso projeto, navegação aqui. Então aqui dentro dessa nossa nave, class name pra gente poder lembrar, vou chamar de header-content, que é onde vai ter o conteúdo do nosso header, e eu vou criar uma classe separada, ó, espaço aqui, a gente vai chamar de container também, tá? Já já a gente vai criar essas nossas classes. Depois disso, a gente pode criar aqui uma div. Dentro dessa nossa div vai ter os íconezinhos, né? Então, dentro dessa nossa div aqui, eu vou dar aqui uma class name. Vamos chamar de header-icons, para a gente utilizar depois. E dentro da div eu vou ter cada tagzinha de âncora. Vou deixar aqui um cifrão aqui, porque a gente não vai colocar por enquanto nenhum link para navegar. Dentro do A vai ser onde a gente vai ter os nossos ícones. Do nosso Instagram, do Facebook e dos demais. Então, para a gente ter ícone aqui dentro, eu vou deixar para vocês aqui embaixo também a plataforma, tá? Um link para vocês acessarem para a gente poder usar uma biblioteca de ícones aqui dentro. E a gente vai usar o Font Awesome. Então, eu vou deixar aqui para vocês, eu vou pegar aqui e eu vou colar, ó. A gente pode colar ela, tá? Embaixo das nossas fontes, ó. E eu vou colar aqui. Então, nada mais é do que um link importando para a gente poder usar, ó, o Font Awesome dentro do nosso projeto. O CSS, que são os ícones para a gente poder usar. Colou aqui, agora a gente pode usar. Então, para a gente poder usar os ícones deles, a gente pode usar com a tag de i, tá? Então, ela abre, ó, e fecha dessa forma. E dentro dela, a gente passa através da class, qual que é o nome do ícone. Por exemplo, fa-brands, espaço, fa-instagram, e aí, espaço, fa- o tamanho, né? Por exemplo, 2x aqui. Então, se eu salvar, ó, já tem o Instagramzinho ali, tá? Ela não tem nenhuma cor, então tá meio azul ali, ó. Beleza? Então a gente já criou o nosso primeiro aqui. Agora o que a gente vai fazer, vou copiar esse nosso link dentro dessa div, ó. Vou colar mais uma vez, só que ao invés do Instagram, né, a gente vai ter o FA Facebook e vou colar mais uma vez, ó. A gente vai ter o próximo que vai ser o FA, pode ser TikTok, né? Então TikTok aqui, ó. Salvei aqui. Então ó, deixa eu até tirar os espaços agora. Show de bola. Então a gente tem aqui o nosso div, que temos os ícones aqui dentro. Salvei. Já tá os íconezinhos ali, beleza?
Depois dessa nossa div, o que a gente tem? A gente tem a nossa logo, né? Temos a logo e o botão. Então, fora dessa nossa div, dentro do nav ainda, a gente vai ter agora mais uma div. Eu vou até dar um class name para ela. Vou chamar ela aqui de header-logo. Beleza? E agora dentro dela a gente vai trazer uma tag de img, que a gente vai colocar a imagem da logo do nosso projeto, tá? Então, eu vou colocar aqui uma barra para fechar. Logo da barbearia, no nosso texto alternativo, e no src é a logo. A logo a gente colocou dentro da pastinha assets, a gente tem um arquivo chamado logo.svg. Então aqui dentro do src eu vou chamar assets/logo.svg, beleza? Então vou dar um tab aqui, vou salvar. Se a gente olhar, ó, já tem aqui o svg gigantesco, né? Porque ele está usando 100%. Fica tranquilo que a gente já vai arrumar o tamanho dela. Então, por enquanto, a gente está marcando nossa estrutura do HTML. Criamos a nossa logo. Aí falta agora o botãozinho, né? Então, depois da logo, depois dessa div aqui, dentro do nosso nav ainda, a gente pode dividir em mais um cara, né? Que vai ser o nosso botão. Então, esse cara a gente pode colocar como um link. Então, um A. Dentro desse link, ele vai ser o nosso botão entrar em contato. Eu acho que esse é o nome do botão. Ah, é agendar horário. Então, vamos colocar agendar horário. Então, agendar horário. Show de bola. Eu vou colocar para esse nosso A aqui também, ó, um class name. A gente pode chamar de header-button para a gente utilizar ele também. Agora, a gente já criou o nosso header aqui. A gente pode utilizar ele. Então, se a gente olhar, ó, já está ele aqui. E agora, a gente pode vir no nosso style.sas aqui. E a gente pode criar aqui o nosso header. Mas como o header é algo bem separado da nossa aplicação, é algo que como se fosse um arquivo separado, um componente, a gente pode separar um arquivo de estilo também. Então, dentro do Partials, eu vou criar aqui um new file. Eu vou chamar de underline aqui, tá? É um pedaço do nosso código, header.scss. Tá? E aqui dentro vai ser o arquivo apenas do nosso header. Primeiro, a gente precisa vir dentro do style e importar ele, ó, embaixo do colors, import partials barra underline header aqui, ponto e vírgula no final. Salvei aqui, então importamos agora o nosso arquivo aqui do header e agora a gente pode utilizar ele. Vamos no nosso header e vamos lá. Primeiro, a gente pode agora acessar a nossa tag chamada header, que é ela que está aqui, ó. E é ela que a gente quer manipular. Então, vamos lá. Header, aqui, width 100%. Então, ele vai usar a largura de 100%. Depois disso, a gente tem aqui também, ó, o nosso header content, que é a nossa navegação que está dentro da nossa tag de header. Então, esse header content é onde tem os ícones, o logo e o nosso botão. Então, aqui dentro, vamos lá, ponto header content, display flex. Eu vou falar aqui que a gente vai ter um align items center. E também eu quero fazer o quê? Eu quero alinhar os nossos ícones, cada um num canto. Então eu quero o ícone na esquerda, no meio aqui o nosso logo e o outro o botão. E para isso, a gente tem uma propriedade para espaçar os itens de forma entre eles. Então, justify content space aqui, between. Ou seja, espaça os itens dentro dele, entre eles. Ou seja, dentro do nosso nav, ó, que é o nosso header content que a gente está manipulando, eu tenho aqui, ó, dentro dele, ó, tem uma div chamada header icons, que é os iconezinhos. Dentro eu tenho mais uma div, que é a logo. E dentro eu tenho mais uma div, que é o nosso botão. Então você pode ver que, ó, ele já agendou, ele já separou, ó, cada um num canto. Beleza? Então é isso que a gente queria. Só que por enquanto, ó, eles estão grudados aqui. Maravilha. Depois disso, o que mais que a gente precisa mudar aqui? As cores dentro dos nossos textos aqui, ó, dos nossos ícones. Então dentro do header, eu vou vir aqui e eu vou acessar o nosso i, que é onde estão os nossos ícones, color. Cifrão, eu quero usar o nosso white-normal, a nossa variável da cor. Olha que fácil. Salvei, já está aqui as cores, ó. Maravilha, né? Depois eu quero acessar também, ó. A gente pode vir aqui, o nosso header icons aqui, que é a div onde tem os ícones. Então posso acessar também, ó, ponto header icons, display flex. Se a gente olhar, ele vai colocar já um ao lado do outro. E eu quero dar um espaçamento entre esses ícones. E como o display flex, ele já tem também, ó, a propriedade chamada gap 14 pixel. Olha só que legal. 14 pixels entre os itens aqui. Legal, né? Depois disso, a gente vai acessar o nosso ponto header-icons aqui. Dois pontos hover. Então, quando eu passar o mouse sobre cada íconezinho aqui, o que eu quero fazer? Eu quero mudar a cor do item que eu estou passando. Então, para isso, eu posso acessar aqui o nosso i. Eu posso colocar aqui, quando você passar o mouse em cima, a gente vai acessar aqui, então, cifrão, red-lights, red-light, e a gente vai colocar vermelho. Então, ó, passei o mouse em cima, já ficou vermelho. Então, a gente acessou o quê? Quando passar o mouse em cima do nosso A, que é cada íconezinho aqui, dentro de cada, ó, cada ícone, eu vou acessar, então, a nossa propriedade, nossa tag i, tá? Essa izinha aqui, e vou mudar para vermelho. Legal? Dá pra gente adicionar e melhorar mais isso aqui, né? Então, o que a gente pode fazer é criar uma animação que vai ficar levitando ela. Então, para isso, aqui embaixo, eu vou criar uma @keyframes, ou seja, a gente vai criar uma animação chamada translate y.
tá? E essa translate y, ela vai ter algo bem simples, que ela vai ir do from, ou seja, da onde ela começa, e to, que é para onde ela vai. Então ela começa onde? Transform, ou seja, vou mudar o nosso transform, que é o translate y, do 0 pixel, tá? Posso colocar só 0, que é a posição padrão, e o scale também, que é 1, que é o tamanho original dela. E ela vai para onde? Então vou até copiar aqui, ó. Ela vai para onde, Matheus? Ela vai ir no eixo y, menos 8 pixels. Matheus, o que mexe o tal do eixo y? Eixo y mexe para cima e para baixo. Olha só, vamos lá. Nós temos aqui, ó, o famoso eixo x e temos aqui o nosso eixo y. O eixo y negativo vai fazer o quê? Quando eu colocar o mouse em cima, ele vai pegar o nosso ícone e ele vai arrastá-lo para cima, porque está negativo. Então, a gente está mudando, ó, subindo ele para cima. E o scale, que é o tamanho dele, eu vou mudar para 1.1, que é aumentar o tamanho do ícone. Então agora criamos a nossa animação de keyframes, ou seja, ele vai da posição padrão até ele vai arrastar para cima. E agora dentro do i eu vou usar essa minha animação. Então animation, translate, vou até copiar aqui para não escrever errado, ó, o nome da animação que eu chamei de translate y, tá? 0.8 segundos, acho que fica legal. Se eu salvar e eu passar o mouse em cima, olha o que vai acontecer, ó. Coloquei o mouse, tá vendo que ele sobe? Então ele faz o quê? Ele faz a animação do from até o to e acaba a animação. Você pode ver que, ó, ele faz e volta para a posição original, ó. Ele faz e volta. Só que fica meio feio, né? Aí o que a gente pode fazer é para ele ficar infinitamente fazendo a animação. Para isso eu vou falar para ele usar aqui, ó, infinite. E ele vai usar também o alternate, para ele ficar alternando, ó. Coloquei o mouse em cima, ó. Coloquei, ele vai ficar lá, ó, indo e voltando, alternando infinitamente, ó. Então ele fica bem legal a nossa animação, tá? Então, ó, deixa eu dar uma aumentada aqui. Ficou show de bola, tá? Já já a gente vai melhorar aqui a parte de responsividade, fica tranquilo. Então, colocamos agora o nosso ícone, vamos continuar. Depois disso, a gente vai ter aqui a nossa logo e o botão, né? Então, primeiro, vamos mexer aqui no nosso botão. Então, eu vou vir aqui embaixo, ó, pegar aqui o nosso header button. Vamos lá. Vamos aqui embaixo, ponto, header button, que é o nosso botãozinho aqui. Ele vai ter aqui, então, uma border de 1 pixel, solid, cifrão white, traço normal, maravilha. Então, já tá ali o nosso botãozinho, ó, legal. Vou dar um espaçamento interno, né? Então, um padding interno ali de uns 8 pixels em cima e embaixo, uns 24 pixels na esquerda e na direita. Border radius de 4 pixels, pra gente arredondar um pouquinho. Color, cifrão, white traço normal. Olha como a gente reaproveita muito o nosso código, porque a gente não está escrevendo as cores de novo. A gente está apenas pegando a nossa cor que está lá dentro do arquivo de variável e utilizando ela. Olha como fica fácil. Ah, Matheus, o cara chegou lá e falou que agora nas cores aqui do ícone ou de todos os textos não vamos usar, por exemplo, branco. A gente quer mudar. Esse branco não vai existir mais nas cores. Então a gente pode vir aqui, onde está o branco. Ah, o branco não é mais esse branco, é esse branco aqui, é o cinza. Se eu salvar, todo lugar que utiliza ele, ó, já sofre alteração. Então a gente está deixando mais centralizado e fácil a manutenção do nosso código. Então, deixa eu voltar para o branco aqui, ó. Então, com isso, ó, facilita muito aqui o nosso projeto. Então, criamos a cor do nosso botãozinho, legal. Background color, eu vou usar aqui o transparent, porque ele não tem nenhum background, ó. Se a gente olhar, ele não tem. Ele só vai ter quando eu passar o mouse em cima, que ele vai ficar vermelho, igual os ícones aqui. Então, a gente pode criar essa transição. Então, para isso, eu posso criar aqui um hover. Então, ponto header button, hover. Então, quando eu colocar o mouse em cima, eu vou colocar aqui um border 1 pixel solid, cifrão red traço light. Então, vamos ver, ó, coloquei, já muda a borda, né? Vamos mudar a cor também? Então, color, ou até a gente pode passar aqui um background color, cifrão red light aqui. Ó, bem legal, né? Só que tá vendo que tá muito seco? Então a gente pode adicionar algo que a gente chama de transition, né? Uma transição. Quando ele fazer o hover, ele vai demorar, ele vai ter uma transição. Então, transition, vai usar aqui na propriedade background color de 0.8 segundos aqui. Salvei, ó. Então, quando eu coloco o mouse, ó, ele faz essa nossa transição, demorando para chegar nessa cor 0.8 segundos, ó. Bem legal, né? Show de bola. Então, agora a gente já fez aqui o nosso botãozinho. Falta a nossa logo, né? Então, ponto header traço logo. Acho que era isso, né? Vamos verificar aqui. Então, era header traço logo. Então, vamos lá. Ah, isso mesmo. Então, header logo. Agora, a gente pode vir aqui. Vamos passar para ela um display flex. E vou passar apenas um align item center e um justify content center aqui também, tá? Então a gente centraliza tudo aqui. Se você quiser desgrudar ali por enquanto, ó, a gente pode passar aqui uma margem top. Vou passar aqui uns 14 pixels também, ó. A gente desgruda ela ali do topo também, tá? Então salvamos aqui e a gente já criou o nosso header aqui. Por enquanto a gente ainda não alinhou, porque a gente está trabalhando no header e não no alinhamento do layout. Então, ó, criamos o header, só que ele no mobile, ó, não fica tão legal.
Bora fazer primeiro a adaptação agora? Então agora a gente criou aqui todo o nosso header já, vamos fazer a adaptação dele para o mobile. Então para isso a gente pode adicionar o que a gente chama de breakpoint, ou seja, a gente vai adicionar responsividade, né? Eu quero que num tamanho específico de tela ele se comporte diferente. Então aqui a gente vai usar o @media, espaço, screen, and, e aí eu vou passar qual que é o tamanho que eu quero, por exemplo, olha, max width de 768 pixels. Quando ele tiver numa largura máxima de 768 pixels, ele vai então aplicar o que tiver aqui dentro, tá? Então olha que bacana, a gente pode passar aqui um ponto header logo, acessar a nossa IMG dentro, eu vou falar que ela vai ter uma largura de 160 pixels e também uma margem top maior, né? Vou colocar uns 46 aqui pixels, beleza, então a gente vai desgrudar bastante. Então ó, quando ele tá aqui, ele tem esse tamanho, quando ele tá aqui, ó, pode ver que ele já tem uma margem maior. Legal, só que ainda não tá legal, né? O que a gente pode fazer? A gente pode mudar aqui a direção da nossa coluna. Porque se a gente olhar o nosso header content aqui, ó, ele tem um display flex que é um ao lado do outro, né? Por padrão. Então, posso vir a nossa mídia e falar ponto header traço content, abre e fecha aqui, vai ter uma largura de 100% e ele vai ter um flex direction, mudar para a coluna. Então, olha que legal. Agora ele já muda, ó. Quando tá num tamanho até máximo 768 pixels, ele vai aplicar isso, ó. Aqui, ó, é bem menor. Então ainda não chegou no máximo de 768 pixels. Então ele aplica esse estilo que a gente passar aqui dentro. Quando ele passar desse 768, ele vai aplicar o estilo que tiver aqui dentro. Beleza? Então agora a gente viu que a gente já mudou a orientação quando tiver no mobile. Só que dá pra gente melhorar isso aqui, né? Então, vou passar aqui também um Align Item Center e vou passar aqui também um Justify Content Center. Opa! Ao invés daquele between que a gente estava usando. Então, centralizamos aqui. Esse nosso botão agendar horário, eu quero retirar quando estiver no mobile, por exemplo. Então, para isso, eu posso vir aqui, ponto header button. Quando estiver no mobile aqui dentro, eu vou dar um display none. Então, ele não vai existir no mobile. Só no desktop ou no tablet, né? Mas no mobile, ó, ele para de existir. Show de bola? Depois disso, a gente pode dar uma margem também, ó, nesses nossos íconezinhos. Dentro do nosso header content, onde a gente tiver um íconezinho, eu vou aplicar uma margem top de 16 pixels, a gente vai desgrudar ele um pouquinho, e uma font size, ou seja, eu quero deixar o tamanho do nosso ícone 34 pixels. Assim a gente pode mudar o tamanho do ícone também, por exemplo, 50 pixels vai ficar maior, ou 10 pixels vai ficar bem menor. Então aqui a gente pode deixar um tamanho legal, coloquei 34, que foi o tamanho que eu achei bacana aqui para esse ícone. E legal, assim a gente já deixa, por enquanto, o nosso header responsivo. Ó. Então já temos o header aqui, quando ele chegar no mobile, ele já se comporta dessa forma. Se a gente olhar aqui agora, ó, é dessa forma que era para ficar. Maravilha. Depois disso, a gente vai ter então agora o nosso hero, a imagem do fundo. Então, nosso header que está bem separadinho aqui, o código a gente já fez. Posso salvar ele, vou fechar. E eu vou criar dentro do Partials aqui um new file. Vamos chamar ele de underline layout.scss. Então aqui vai ficar o layout da nossa aplicação. Vamos lá no nosso style e vamos importar ele para a gente poder usar. Então, import partials/layout SCSS, salvamos aqui, lembra de deixar ele rodando aqui compilando, salva o código do style e a gente pode vir aqui, ó, dentro do layout.scss e poder começar a mexer. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa controlar aqui o nosso BG Home, porque não tem a imagem de fundo. E também, se a gente olhar, ó, toda vez que eu vou aumentando, o nosso layout não tem o tamanho maior, o tamanho máximo. E se a gente olhar aqui também, eu quero que sempre ele tenha um tamanho máximo de no máximo 1440, ou um tamanho que, caso ele passe isso, ele só vai alinhar o conteúdo dentro. Por enquanto, ele vai continuar seguindo, grudado, ó, na esquerda e na direita, independente do tamanho, ó, de tela do usuário. Eu quero que quando ele chegar, por exemplo, vamos verificar aqui, ó. Vou abrir aqui o nosso inspecionar. Com ele aberto, a gente minimiza. E aí, quando eu mexer aqui, ó, ele vai mostrar o tamanho da página. Então, quando eu tiver, por exemplo, 1440, ó, a gente pode alinhar aqui. Quando ele passar disso, eu quero que fique alinhado o conteúdo e não que ele continue a ficar grudando na esquerda e na direita aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Então, para isso, a gente pode criar aqui o nosso ponto container aqui dentro, que vai ser o container apenas de alinhamento desse nosso layout. Então aqui dentro eu vou falar que no máximo a largura vai chegar a 1440 pixels
Beleza? E eu também vou falar que ele vai ter uma margem 0 em cima e embaixo e alto na esquerda e na direita para ele sempre manter um alinhamento centralizado. Salvei aqui e se a gente lembrar, dentro do nosso index aqui, lá no nosso nav, que é onde tem toda a nossa navegação aqui dentro do header, a gente colocou o header content e também colocamos essa classe container que por enquanto não existia até a gente criar agora. Ou seja, ela vai ficar responsável aonde a gente usar ela para alinhar o conteúdo. Então, se eu salvar e a gente visualizar agora, ó, vamos lá. Aumentou, olha a diferença aqui, né? Se a gente olhar, eu tô com a tela cheia, a gente vai ter aqui, ó, a largura dela, deixa eu deixar aqui a largura, beleza, de, ó, 1440, né? Porque eu deixei um pouquinho fora ali, 1440, e ele mantém, ó, centralizado, independente, ó, do tamanho, ele mantém sempre o site centralizado, porque a gente aplicou uma margem na esquerda e na direita de alto, e a máxima largura que ele vai chegar dentro do conteúdo dentro é 1440. Beleza? Se for menor, ele continua se comportando responsivo. Ó. Legal, né? Perfeito. Se ele tiver maior, ele vai se comportar com esse máximo. Legal? Então agora, o que a gente precisa fazer? Vou deixar aqui um pouquinho maior. A gente precisa começar a desenvolver o nosso BG Home, porque é onde vai ter a imagem de fundo. Então, vamos lá, deixa eu copiar o nome da nossa classe BG Home. Vamos aqui dentro. Vou até comentar aqui o estilo para vocês. Então aqui vai ser o nosso BG-Home. .bg Home. Vai ter uma posição relativa. E aí tem uma sacada bem legal. Para a gente colocar a nossa imagem de fundo, eu posso usar aqui no CSS. E para isso eu posso usar aqui um ponto BG Home, 2 pontos before. Então vou usar aqui o que a gente chama de pseudo elemento. Então a gente vai passar dentro do before, ou seja, antes do nosso conteúdo. Vou passar que ele vai ter um content, ou seja, não vai ter nenhum conteúdo, tá? Então vai ter vazio aqui o content dele. Ponto e vírgula. Vou falar que ele vai ter um display block. Ele vai ter aqui uma posição absoluta na tela. E agora eu vou passar qualquer imagem que eu quero. Então, background image, linear gradient, eu quero colocar to. Então, ele vai ir um gradiente para bottom, ou seja, para baixo. Se a gente olhar aqui, a gente vai ter um linear gradient para baixo. Tá vendo que aqui embaixo ele se funde com outro fundo? Então, a gente vai ter a imagem e aí um gradiente para baixo com alguma cor específica. Então, to bottom, e aí eu vou passar aqui também, ó, vírgula, RGBA, que é a cor que a gente vai usar. Então, 6,18,30,0.1, que é a cor que eu separei pra gente. E aí, vírgula, qual que é a cor que ele vai aplicar? Que é o 0,06,121E aqui no final. Ou seja, ele vai ter uma opacidade quase nenhuma em cima para poder exibir a imagem e lá embaixo vai ter a nossa cor sólida. E agora colocamos a imagem, vírgula, URL, abra aqui a nossa aspas e aqui dentro da aspas, ó, ponto barra, assets, barra, é o nosso BG aqui que a gente vai utilizar. Beleza? Ela vai ficar no left 0 e ela vai ficar aqui no top 0 também. O tamanho dela vai ser 100% de largura e a altura dela vai ser 100% também. Vamos colocar que ela vai ter um z-index -1, ou seja, ela vai ficar embaixo do nosso conteúdo. O background size dela vai ser cover, para tentar pegar o tamanho inteiro na tela, sem quebrar, sem repetir a imagem. Então eu não quero que repita, então eu posso passar aqui um background repeat como no repeat, para não repetir a imagem. E agora eu vou passar aqui uma opacidade 0.0.9 aqui. Vamos salvar aqui. E uma coisa que ficou errada aqui, ó, o nosso linear gradient acabou ficando errado, ó, faltou a gente fechar ele aqui, ó. Então linear gradient vai fechar aqui, ó, na nossa cor, e aí vírgula, a URL, que é onde vai estar a nossa imagem, e aqui ficou uma barrinha a mais. Então cuidado com isso aí. Então a gente vai adicionar um gradiente e aqui é a URL da nossa imagem. Então vou salvar isso aqui. Salvei aqui. Se a gente olhar aqui, já temos aqui a nossa imagem de fundo. Por enquanto ela ainda está pequena, porque não temos o nosso hero, então ele já está aparecendo ali embaixo. Se eu diminuir aqui um pouquinho, ó, a gente já consegue ver legal a nossa imagem ali no fundo. Então a gente está usando o z-index -1 para ele ficar uma camada abaixo dos elementos da tela e não sobre os elementos. E a gente pode posicionar também aqui o nosso background traço position. Eu vou usar aqui 50% e 0, só para a gente posicionar o elemento na tela, o nosso background, do jeito que ele vai ficar posicionado aqui. Maravilha! Aqui a gente criou já o nosso BG Home e falta agora criar aqui o nosso hero, a nossa chamada. Então bora lá, vou salvar, vou finalizar aqui o nosso home, ó. Maravilha. E a gente vai inicializar aqui o nosso hero aqui, tá? Tô separando com comentários só para ficar legal para vocês. Agora a gente pode ir lá. Então dentro do header, fora do nosso nav, a gente vai começar a criar então o nosso hero aqui. Vou chamar aqui a nossa tag main, que é onde tem o conteúdo principal aqui do nosso site. Vou dar aqui um class name para ele de hero e ele vai ter o nosso container também. Legal. A gente vai ter aqui também um H1, que é a chamada para ação. Então se a gente olhar aqui a chamada é esse texto aqui. Então, deixa eu até copiar esse texto aqui para
Vamos ficar escrevendo, né? Vamos colocar aqui o nosso texto. É esse texto aqui. Legal. Depois desse H1, a gente vai ter aqui um P, que é o horário de funcionamento. Eu vou colocar aqui. E a gente vai ter uma tag de A, que vai ser o linkzinho, né? Para poder entrar em contato, para poder fazer um agendamento lá. Então, tudo aqui dentro do nosso main, que está fora do nosso nav, mas ainda está dentro do header. Então, aqui dentro a gente pode colocar agendar horário. E aqui também eu quero passar uma class name para ele. Vou chamar de button-contact. E também vou passar para ele um target underline blank, para quando clicar nesse link aqui, ele abrir sempre uma aba nova e não na mesma aba, tá? Vamos lá criar os estilos. Então, vamos lá. A gente pode começar aqui com o nosso ponto hero, que é o nome da classe que a gente deu aqui, ó. Hero aqui, tá? Então, ponto hero. E a gente pode começar. Tudo dentro dele vai ter uma color com o nosso white normal. E a mínima altura dele vai ser 80 VH. Ou seja, 80% do tamanho aí do view height. Então, se a gente olhar aqui, ó, agora a gente já começa a ver o tamanho. Por que que o nosso background ficou gigante? Porque se a gente olhar aqui, ó, toda a nossa header, ó, tá em volta dessa nossa div, ó. Então, se a gente olhar, ó, temos a nossa div que tem o BG Home, que é onde tá a nossa imagem de fundo, que é essa imagenzinha legal. Tudo o nosso header está aqui dentro. Então, conforme o tamanho desse meu header, essa imagem fica mais visível. Conforme menor, é menos visível a imagem, tá? Então, agora a gente pode começar a criar aqui. Então, o nosso header ele vai ocupar 80% que ele conseguir do view height, tá? Da altura aí. Vamos alinhar isso aqui? Vou dar aqui um display flex, para a gente alinhar um ao lado do outro, só que eu quero um embaixo do outro. Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Flex direction column, eu quero um abaixo do outro, não um ao lado. Align items center e o justify content center também, para a gente centralizar tudo isso aí que ele conseguir. Padding dele de 14 pixels, para a gente dar um espaçamento interno. E a gente pode acessar também dentro do Hero o H1 diretamente. Então isso aqui a gente não consegue fazer com CSS padrão, né? Então fazer esse cascade que a gente chama, né? Encadear aqui dentro, a gente acessou uma classe. Dentro de uma classe eu acessei uma tag que eu tenho aqui dentro, ó. Dentro do main eu posso acessar o nosso H1, tá? Então como é só um H1, posso acessá-la aqui. Posso falar que ela vai ter um text align center. Vai centralizar. Posso falar que a altura da linha vai ser 150%, só para ficar mais fácil de o usuário ler. E a máxima largura dele vai ser 940 pixels aí desse nosso texto. E aí a gente pode aumentar também o font size dele de 48 pixels aqui. Legal, você pode deixar menor se você quiser. Então, deixa eu aumentar, ó. Já tá bacana. Se a gente diminuir, ó, já vai diminuindo. E quando a gente diminuir, depois a gente vai adaptar ele para o mobile. Então, legal. Posso até 46 aqui, um pouquinho menor. Depois a gente pode acessar também, ó, aqui dentro o P, que é o parágrafo desse nosso horário de funcionamento. O horário de funcionamento eu também vou passar aqui para ele dar um text align center aqui. Ele vai centralizar sempre. Margin 14 pixels em cima e embaixo e 0 na esquerda e na direita. Então, ó, em cima e embaixo 14 pixels, 0 na esquerda e na direita de espaçamento. E agora falta o nosso botãozinho, né? Agora o botão a gente criou aqui, de fato, a nossa classe. Então aí, ponto, botão contact. Eu vou acessar aqui, padding 14 pixels e 28 pixels na esquerda e na direita. Color white normal e o background color também. Eu vou aplicar aqui um red traço normal aqui. Então a gente vai colocar esse nosso fundo com a cor branca aqui. Legal? Border 0, para a gente tirar a borda por padrão. Font size 18 pixels, para a gente aumentar um pouquinho a font size de dentro. Font weight eu vou passar aqui de 600 para deixar um pouquinho mais semi-bold ali. E a margem fora de 14 pixels em cima e embaixo e 0 na esquerda e na direita para a gente dar um espaçamento maior aqui dentro da descrição. Se a gente olhar, legal demais. Agora falta a gente adaptar esse cara também, né, para o nosso mobile. Então, ó, adaptar ele aqui para o mobile. E se quiser, dá para a gente colocar um efeito quando passar o mouse em cima do agendar. Então a gente pode colocar aqui um ponto button contact, hover. Então a gente acessa aqui o nosso hover. Quando colocar o hover, eu vou passar aqui uma animation também. Eu vou chamar de scale button de 0.8 segundos. Vou usar aquele nosso alternate e infinite para ele ficar infinito. Vamos criar esse nosso scale. Então, @keyframes, scale button aqui. E a gente vai fazer a mesma sacada, ó, from e to. Ou seja, da onde vai começar essa animação? Vamos começar e vamos mexer no tamanho do botão. Então a gente pode colocar aqui que a gente vai mexer na propriedade transform, scale, no tamanho 1, que é o original, e ele vai parar, ó, para o 1.07, por exemplo, 0.7. Então vou aumentar um pouquinho. Se eu salvar, coloco o mouse em cima, ó, tá vendo que ele aumenta um pouquinho, ó? E ele vai ficar infinito, ó, indo e voltando, ó, quando tá o mouse em cima. Então fica bem legal e uma animação bem simples da gente fazer, né? Então, bora continuar. Agora falta a gente adaptar a parte do Hero, né, para o mobile. Então aqui embaixo, vamos criar agora a parte de adaptar. Então, @media, para a gente fazer o nosso media query e screen and max
traço width de 768 pixels. O que a gente vai fazer aqui? Então, quando a gente chegar e tiver no mobile, deixa eu até deixar ele aqui pequeno. Eu quero diminuir o tamanho, eu quero deixar ele um pouquinho menor. Então, a gente pode colocar aqui no nosso ponto hero. Mínima altura vai ser 60 VH e não mais aqueles 80. Então, a gente vai diminuir um pouquinho a altura aí do nosso hero. Dentro do hero, vou acessar o nosso H1 de novo. Vou passar aqui um font size de uns 38 pixels. Ó, deixar ele um pouquinho menor, 34 pixels. Ó, já fica melhor, né? E também padding de 0 e 14 pixels na esquerda e na direita. E uma largura de 100%. Então, show de bola. Ó, já fica bem melhor já agora o nosso projeto. Legal. Falta a gente diminuir um pouquinho aqui também. Eu acho que dá para diminuir o nosso descrição. Então, dentro do hero, acessar o nosso P também. Então, a gente vai fazer o encadeamento, né? Que a gente tem no Sass. Font size aqui de 14 pixels. Diminui um pouquinho, ó. Legal. Agora, caso o usuário esteja num dispositivo menor ainda, a gente pode testar também, ó. Se quiser, a gente pode criar mais um breakpoint, ó. Vamos lá. Vou vir aqui, ó, vou ativar aqui o nosso breakpoint. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, no iPhone, que ele é bem menor. O iPhone SE ele é bem pequeno, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, daria para diminuir um pouquinho menor. Então, a gente tem outro breakpoint que é bem conhecido, né? Que a gente pode usar para celulares que são dispositivos menores. Então, @media, vou criar fora aqui, ó, mais um media query. Então, mais uma breakpoint, screen. E screen, vou chamar and max-width. Então, quando a largura máxima for 480 pixels, a gente vai usar aqui um ponto hero H1, tá? Font size, vou mudar aqui para 24 pixels e só isso. Então, quando tiver um dispositivo menor, a gente pode diminuir. Se quiser, né, diminuir também, ó, ponto hero dentro do P, font size de 12 pixels, você pode também, ó, deixar um pouquinho menor. Eu acho que os 14 aqui fica bacana. Então, vou tirar até apenas o nosso H1 aqui. Então, dispositivos menores, ó, vai ficar um pouquinho menor. Legal. Deixa eu voltar aqui para o nosso original. Beleza. Voltamos para o original aqui. E quando ele ainda está um pouco menor, ó, tá vendo que está ficando grudado o nosso header aqui? O que a gente pode fazer é falar que o nosso container pode ter também um padding 0 em cima e embaixo e uns 8 na esquerda e na direita, ó. Com isso, ele vai garantir um espaçamento na esquerda e na direita, todo mundo que centralizar, ó. Fica bem legal. E aí já não fica mais grudado aqui, ó. Beleza, show de bola. E com isso a gente finaliza aqui o nosso hero, né? Então se a gente olhar aqui, vamos lá no hero, ó, temos aqui o início dele, vou deixar bem comentadinho aqui. Então, barra e aqui o finalzinho do nosso hero. Beleza? Agora, o que mais está faltando, né? Se a gente olhar, a gente vai começar o nosso sobre. Então, bora fazer o sobre também. Vamos lá, deixa eu minimizar aqui. Deixa eu voltar aqui para o nosso projeto. Vou chamar aquele de About, colocar aqui. E vamos para o nosso HTML, né? Então, fora agora, de fato, do nosso header. A gente criou o nosso header aqui. Posso também comentar aqui para vocês, tá? Para a gente finalizar aqui o nosso header, ó. E a gente começa aqui o nosso About, que vai ser o nosso sobre. Beleza? E agora, embaixo do sobre, o que o sobre a gente pode colocar? Que tag HTML, né? Ele nada mais é do que uma seção dentro do nosso site. Então, posso colocar ele aqui com a nossa tag chamada section, tá? Então, dentro dessa section, vou até já colocar uma class name só para não esquecer, né? A gente pode chamar de about aqui, tá? Dentro dela, vou colocar mais uma div. Dentro dessa div aqui, eu vou chamar uma class name chamada container, para a gente usar a nossa container para centralizar. E o about-content, que é onde vai ter o conteúdo dentro do nosso site. Aqui dentro, o que a gente pode colocar, né? A gente pode dividir em duas partes. Primeiro, na esquerda, a nossa imagem e da direita, o título e aí a descrição do sobre, tá? Então, dentro dessa nossa About Content, eu posso colocar primeiro uma div que vai ser onde vai ter aqui a nossa IMG, tá? Então, dentro dessa IMG, deixa eu até dar um Enter para quebrar aqui a nossa IMG. E ela aqui, então, vai ter o nosso assets, barra, e aí eu vou chamar aqui o nome da imagem que eu chamei de images aqui, .svg. Vou chamar aqui de imagem sobre a barbearia, beleza? Então a gente coloca o nosso texto alternativo. Depois dessa div, a gente vai colocar, ó, dentro da nossa about também, mais uma div agora separando o conteúdo da nossa descrição ali do sobre, né? Então, dentro dessa div, eu vou colocar aqui uma class name about-description e eu vou colocar também dentro dessa div um H2, que vai ser o sobre, e dentro dela também quero colocar o parágrafo, que eu vou pegar aqui, ó, o parágrafo, que é esse parágrafo aqui. Então, vou colocar ele aqui, ou vou até pegar aqui, né? Coloquei aqui, beleza, coloquei o texto genérico aqui, né? Poderia descrever sobre também, então colocamos aqui. E também a gente vai ter, ó, além do sobre, a gente tem aqui, ó,
tá? Um horário de funcionamento. Então, o que a gente vai fazer, vou colocar aqui mais um parágrafo, e aí eu vou colocar aqui horário de funcionamento, né? E aí eu vou colocar até um strong para a gente colocar o nosso horário negrito, ó, 09:2.00. Então, esse é o horário. As strong novamente, vou colocar às 19, por exemplo, aqui, ó. Então, esse é o horário de funcionamento. Vou salvar e é só isso então. Então olha só, a gente criou uma section aqui. E por que a gente colocou uma div dentro? A gente colocou essa div dentro para a gente poder alinhar o nosso item aqui. Então sempre usando aquele nosso container. Então a gente já tem ele aqui, salvei. Então ó, já tá aqui, maravilha. Só que a gente acabou colocando ó, a nossa section de about dentro da nossa div BG Home. Só que se a gente olhar aqui, ó, ela não tá, né? Então a nossa BG Home, ela só pega o nosso header e o hero. O about ele fica fora, ele só tem uma cor de fundo. Então o que a gente pode fazer é migrar esse cara, né? Eu posso pegar aqui a nossa section de about, ó, copiar ela aqui. Maravilha, ó. Show de bola, até tirar os espaços aqui. Então a gente tem aqui o nosso header, ó. Dentro a gente tem aqui a outra div que é a do BG Home, perfeito. Então fora da div do BG Home, agora eu vou colocar aqui, ó, toda a nossa section, que é a nossa área do about, beleza? Vou salvar e agora sim a gente vai ter aqui, ó, toda a nossa home e aqui a imagem, né? E aqui a descrição do sobre, beleza? Agora a gente pode começar estilizando. Então vamos lá, criando o nosso estilo do nosso about. Salvei, vamos no nosso layout.css, já colocamos aqui a nossa descrição para ficar bem organizado para vocês aí. Ponto about aqui e dentro do about eu vou passar então background color, primary, traço normal, que essa é a cor que a gente vai usar para ele se fundir ó, com o nosso fundo. Então lá no nosso BG Home, a gente criou aqui, né, usando que ele vai ser um gradiente meio cinza aqui, ó. Então a gente pode ver que se eu colocasse mais opacidade, ó, 9, ele ia ficar quase escuro aqui. A gente colocou 0.1 para ele ficar quase aparecendo a imagem inteira. E lá na parte de baixo, ó, to bottom, na parte de baixo a gente colocou essa cor aqui que é a nossa primária. E aqui na nossa parte do sobre, ele começa com essa cor primária. Então a gente pode ver que a nossa seção do about, ele tem esse background que é a cor primária. E aí acaba tendo esse fade, né? Então a gente criou um gradiente que vai ficando até a cor primária e a parte de baixo já é a cor primária. Então eles se fundem ali. Então fica bem legal. Então aqui dentro do about, eu também quero colocar aqui overflow hiding. Caso passar alguma coisa fora do nosso tamanho aqui, ele vai esconder, tá? Então não vai ultrapassar esse tamanho. Color aqui, eu quero passar também a cor dentro vai usar o nosso white normal. Salvei, a gente já tem as cores aqui, ó. Beleza. E vamos arrumar essa imagem, né? Então a gente pode chamar aqui o nosso ponto about, traço content. Vou acessar o nosso MG, max width de 570 pixels. É um tamanho legal, ó, pra gente deixar o tamanho da nossa imagem, que no máximo vai chegar isso aqui, tá? Vou escrever direito aqui, about content, legal. Então já ajeitou aqui. E também quero que um seja ao lado do outro, né? Então dentro do nosso about content, vamos ter o nosso display flex aqui, ó. Vou salvar e ele já vai colocar um ao lado do outro aqui. Só que é legal a gente delimitar um pouquinho o tamanho de cada item, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou passar aqui um align items center para a gente alinhar, um justify content também center para a gente alinhar os dois no centro aí do nosso item. O gap, que é o espaçamento entre eles, vai ser de 14. Só que se a gente olhar, ó, o texto está ocupando o tamanho inteiro. Eu quero que eles tenham um tamanho igual, basicamente. Como é que a gente pode fazer? Se a gente voltar aqui, ó, a gente tem dentro do nosso about, a gente tem um about content. Ó, o about content é uma div. Dentro dessa div, a gente tem ó, uma div que é a descrição e outra div que é apenas para a imagem. Então a gente tem duas áreas ali. Então basicamente, se a gente pensar na nossa cabeça, que eu tenho aqui, ó, duas áreas. Eu tenho a primeira e a segunda. Cada uma está dentro de uma div. Eu quero então falar para o nosso CSS, aqui para o nosso Sass, que está usando o Flex, que cada div dentro vai disputar o tamanho igual da tela. E para isso é muito simples. Eu posso chegar aqui, falar para o nosso ponto about content, dentro de cada div, vai ter cada item, vai ter um flex 1. Ou seja, cada item vai ter ali, encaixar o tamanho inteiro da tela. Então eles vão se dividir ó, num tamanho sem que eu tenha que passar largura específica. O flex já vai delimitar pra gente que cada item, ou seja, cada div vai ter um flex 1. Então ele vai tentar ocupar o tamanho inteiro ali que ele conseguir. Então eles vão sempre estar com o tamanho inteiro da tela. Olha que legal que fica, já não preciso ficar estipulando aqui. Então, maravilha. A gente pode aplicar também um espaçamento interno aqui. Então, eu vou passar aqui para ele um padding de 34 pixels em cima, 14 pixels na direita, 64 pixels embaixo e 14 na esquerda. Então, a gente vai desgrudar bastante embaixo e vamos para a descrição. Então, ponto about traço. Deixa eu lembrar o nome da nossa descrição. About traço description. Então, vamos lá. Criar aqui. Abre e fecha aqui. Dentro dela, então, eu vou acessar aqui a nossa H2. Diretamente aqui, já que o Sass permite a gente fazer isso. Font size 38 pixels,
Margin bottom, vou passar aqui uns 24 pixels, que é o nosso título. Legal, já está aqui. Depois disso, ainda aqui dentro do About Description, eu vou acessar o P, que é o parágrafo. Vou dar aqui uma Margin bottom de uns 14 pixels e uma Line Height de 150% para ficar mais fácil do usuário ler. Então, entre a altura de uma linha e outra aqui, ó, vai ficar 150%. Então, ele fica um pouquinho mais de espaçamento para facilitar para o usuário ler. Legal. Se a gente olhar agora, ó, o tamanho inteiro, ó, já está bacana. Já está ganhando forma. Se a gente diminuir aqui no nosso mobile, vamos ver aqui no mobile. Vamos diminuir. Ó, o mobile, o que é interessante? A gente colocar um abaixo do outro. Se a gente olhar aqui, ó, o mobile é um abaixo do outro na coluna. Então, para isso, eu posso vir aqui, criar a nossa @media. Vou chamar screen and max width. Vamos passar aqui do nosso 768 pixel. E aqui dentro, então, ponto about content, que a gente tem o nosso display flex. E eu vou mudar a direção. Simples demais. Flex direction column, um abaixo do outro. Então, quando chegar nessa largura, ó, tá aqui no grande, chegou na largura de 768, ó, pá, quebrou já um abaixo do outro, ó. Olha como fica mais fácil, né? Fica bem melhor, já não preciso fazer muita firula de estilização para o mobile. A gente só muda a direção que eu quero, um abaixo do outro, ó. E maravilha. Então, a gente finaliza aqui agora o nosso about. Então, vou comentar aqui, salvei e vamos aqui para baixo. Vamos lá, o que mais está faltando, né? Agora falta os serviços e o nosso mapa. Então agora, para não ficar tão grande o nosso projeto, vamos deixar para a parte 2, onde a gente vai fazer o quê? Vamos finalizar todo o nosso projeto aqui. Então, deixa eu trazer minha câmera que está grande aqui, onde a gente vai finalizar toda a parte de serviços, toda a parte do mapa interativo que a gente vai colocar, o botão fixo, as animações que a gente vai implementar de entrada dentro do nosso projeto e também a gente vai fazer o deploy, né? Que é colocar esse projeto de fato no ar, redondinho aí, para você poder colocar também no seu portfólio, onde a gente vai fazer isso passo a passo também. Então agora, para a gente relembrar o que a gente fez aqui, a gente aprendeu no começo bem mais devagar para a gente entender o porquê que a gente está usando o SaaS ali, né? Como que a gente consegue usar o SaaS, como é que ele vai converter para a gente. Então se eu olhar aqui dentro do nosso projeto, né? Todo o nosso arquivo SaaS que a gente está escrevendo, a gente está usando aqui, ó, importando ele separado. O nosso layout fica dentro do arquivo do layout, o header fica dentro do header, o colors fica dentro do colors. Então a gente separou usando esse import que o SaaS permite a gente fazer. A gente declarou tudo aqui e como a gente está usando, né? O SaaS é um pré-processador, ele vai ser compilado e transformado tudo em CSS puro. Então o nosso Watch SaaS, quando a gente vai criando aqui o nosso estilo, ele vai automaticamente colocando ó, e gerando esse arquivo style.css. Então você pode ver que olha, tá tudo aqui, ó. O nosso header, ó, tá tudo dentro desse arquivo style.css que foi gerado automaticamente, foi compilado e gerado. Então a gente pode ver, ó, tá tudo aqui, ó. Tudo que a gente criou separado, né, em arquivo separado, ele gera tudo e coloca dentro desse arquivo sozinho. Então olha que legal, tá tudo aqui, ó, tá? Então o nosso estilo tá bem organizado usando o SaaS aqui e a gente já tá separando de uma forma mais profissional. E dentro aqui do index.html, então a gente já fez o quê? Vamos dar uma repassada aqui. Eu vou atualizar. A gente já fez aqui a nossa parte, ó, da nossa home, dos ícones, ó. Tem uma animaçãozinha bacana que a gente já implementou, né, usando o keyframe, ou seja, fazendo uma animação infinita na tela quando o cara tá com o mouse em cima sobre o elemento. A gente já colocou também, ó, efeito de transição dentro do botão. A gente já colocou nossa chamada aqui, o agendar, que por enquanto, ó, não leva para nenhuma página. A gente vai fazer isso na próxima aula. Se a gente descer um pouco, já temos aqui o nosso sobre, que a gente finalizou agora. Se a gente diminuir aqui, ele já está responsivo, né? Então já está começando a se adaptar nos dispositivos menores. Então a gente já passa aqui, ó, tamanho, ó, já está tudo legal. Ajeitando da forma que o nosso layout está pedindo aqui. Então a gente está ajeitando conforme o nosso layout. Tá ficando, ó, bem legal. E aqui a gente tem a descrição, sobre aqui, que poderia colocar, né, o que é o sobre, o horário de funcionamento aqui no nosso sobre. E aí para a nossa próxima aula, que a gente vai finalizar o projeto também na próxima aula, a gente vai fazer toda a parte de serviços, do mapa, do footer aqui, finalizar as animações também e colocar o projeto no ar. Então ainda tem muita coisa legal que a gente vai fazer na próxima aula, então eu te vejo lá. E lembra, se você está dentro da nossa plataforma, o botão vai estar aqui embaixo para ir para a próxima aula. Se você está pelo YouTube, também vai estar aqui embaixo o link para você ir para a próxima aula. Antes da gente finalizar, comenta aqui o que você já aprendeu, como é que está o seu projeto, se você está gostando, comenta aqui embaixo para mim saber e para a gente continuar evoluindo. Então eu te vejo lá na parte 2 pra gente finalizar. E lembra, ó, pega esse link aqui desse vídeo aqui, compartilha com seu amigo, compartilha com a galera que tá querendo aprender, que tá querendo desenvolver aí. Então compartilha esse link com o maior número de pessoas que você conseguir para ajudar a comunidade e para trazer mais pessoas que estão querendo aprender aí também. Então eu te vejo na segunda aula, na nossa parte 2, pra gente finalizar esse projeto com chave de ouro. Até a nossa parte 2.